O fogo os consumiu, uma narrativa bíblica que traz questionamentos sobre sacerdócio e desobediência. O sacerdote no Antigo Testamento tinha algumas funções, mas a principal e a mais significativa era de que o sacerdote basicamente servia como um mediador entre Deus e os homens. Apesar de saberem do quão importantes seus ofícios eram perante a Deus e ao seu povo, Nadab e Abiú pecaram contra o Deus de Israel, e o Senhor lançou sobre eles fogo e os consumiu no tabernáculo. Talvez você deva estar se perguntando o porquê de eles terem morrido, sendo que eram sacerdotes. Contudo, no vídeo de hoje você descobrirá o que de fato aconteceu com eles, e de acordo com a Bíblia, o que significa fogo estranho. Mas, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. O tabernáculo foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu diretamente do próprio Deus, como está descrito no livro de Êxodo, capítulo 25 e versos de números 1 ao 40. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma de frente da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Já vimos que através de Deus, Moisés construiu um tabernáculo e vimos a importância de santidade e obediência. Agora vamos entender a linhagem desses 2 personagens bíblicos. Nadab e Abiú foram 2 dos filhos de Arão e irmãos de Eleazar e Itamar. No entanto, eles eram sobrinhos de Moisés. Os filhos de Arão, juntamente com o pai, foram separados por Deus para exercerem o sacerdócio em Israel. Tendo esse cargo, aliás, muito importante, eles eram o representante do povo diante de Deus, ou seja, eles deveriam estar espiritualmente preparados e separados para tal cargo. Portanto, mais adiante veremos que Nadab e Abiú não estavam. Arão ocupou a liderança de sacerdote, sendo o primeiro sumo sacerdote em Israel. Já seus filhos eram sacerdotes e, portanto, deviam obediência a Arão. Aliás, um detalhe bem importante: o cargo de sumo sacerdote era para a vida toda, e no caso da morte de Arão, seu filho Nadab provavelmente assumiria no lugar do pai. No livro de Gênesis, capítulo 28 e versos de números 1 ao 4, revela o momento da consagração deles ao sacerdócio no Monte Sinai. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. A Bíblia não deixa evidente qual atitude que eles tomaram que trouxeram para eles como consequência a morte, porém, algumas hipóteses foram levantadas por alguns estudiosos da Escritura Sagrada. Contudo, algo que chama a atenção para essa história bíblica é que ambos os irmãos viram a glória de Deus se manifestar no Sinai, e com certeza o Senhor os deixou claro todas as orientações que eles deveriam seguir como sacerdotes.
Escrituras, para que o povo os visse como homens santos e exemplos a serem seguidos. Eles tinham tido uma experiência com Deus, possuíam esse conhecimento e discernimento do que podia e do que não podia ser feito dentro do tabernáculo, de acordo com a ordenança do Senhor. E no livro de Levíticos, capítulo 10 e versos de números 1 e 2, descreve como eles foram mortos pelo Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nessa passagem, a palavra incensário, de acordo com a Bíblia, significa um utensílio de metal, em formato circular que servia para queimar incenso durante a cerimônia. Então, como não relata qual falha foi essa que os conduziu à morte, muitos levantaram a hipótese de que eles não levaram os elementos corretos para a realização. Tomaram para si uma atitude contrária com o que Deus havia ordenado. No livro de Êxodo, capítulo 30 e verso de número 10, diz claramente que o altar era santíssimo para o Senhor. Uma segunda hipótese que foi levantada também por estudiosos da Bíblia foi que os procedimentos adotados por Nadab e Abiú estavam errados perante ao Senhor. Lembrando que a Bíblia não deixa claro que pecado eles cometeram para terem esse trágico fim. Esses procedimentos provavelmente seriam a ordem ali do ritual oferecido a Deus, que estaria fora da ordem, e por isso o fogo os consumiu. Já alguns acreditam em uma terceira hipótese, alegando que tanto os procedimentos quanto os elementos estavam errados. Como sacerdotes, Nadab e Abiú deveriam queimar incenso, cuidar do castiçal e da mesa dos pães da proposição, oferecer sacrifícios no altar e abençoar o povo. Eles ministravam como mediadores entre o povo e Deus, e também comunicavam ao povo a vontade e o conserto de Deus e intercediam perante Deus devido à prática pecaminosa do povo. Exercendo o seu ministério, eles faziam expiação pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo, e testificavam a santidade do Senhor. Após a morte de Nadab e Abiú, Deus faz um alerta importante destinado a Arão e seus outros 2 filhos que restaram vivos. Esse alerta se encontra em Levíticos, capítulo 10 e verso de números 8 ao 11, que diz o seguinte: Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Essa passagem levanta uma questão muito importante do que poderia ter acontecido com os dois. Eles possivelmente entraram no tabernáculo embriagados e ofereceram esse fogo estranho ao Senhor, e portanto, o Senhor os destruiu por completo. No entanto, ainda a morte dos dois será um mistério, porque Deus não deixou claro o que de verdade havia acontecido, embora conseguimos ter uma noção através desta passagem que está registrada na Bíblia. Deus ordena que os cadáveres sejam levados para fora do arraial. Esse fato está registrado no livro de Levítico, capítulo 10 e versos de números 4 e 5. Vamos ver o que o Senhor diz. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Deus prefere a obediência que o sacrifício. O Senhor não via prazer na morte deles, porém o Senhor não podia permitir que aquele comportamento inapropriado se tornasse algo comum na vida dos sacerdotes e nem do povo de Israel. Então, o Senhor decidiu cortar o mal pela raiz, antes que o pecado se tornasse uma prática bem vista aos olhos dos israelitas. Vejamos o que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15 e versos de números 22 e 23. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E Deus proibiu Arão e seus filhos de lamentarem a morte deles, uma vez que eles não foram obedientes às ordens divinas, e por isso pagaram com a vida por tamanha afronta e desobediência. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Livro de Levítico, capítulo 10 e versos do 6 ao 7. No Antigo Testamento era normal a pessoa rasgar suas vestes como forma de expressar seus lutos, mas isso não se abrange ao povo de Israel. O restante podia lamentar a morte de Nadab e Abiú, menos o sumo sacerdote e os 2 sacerdotes, pois isso seria considerado uma afronta direta ao Senhor e traria para eles duras consequências. Percebemos que mesmo eles sendo a família dos falecidos, eles tinham que dar o exemplo para o povo, pois estavam totalmente consagrados ao Senhor. Essa passagem bíblica quase nunca pregada nas igrejas
igrejas atuais traz um alerta muito grande para todos os cristãos, principalmente para quem possui cargos dentro da igreja. É extremamente necessário ter temor e respeito pelas ordenanças do Senhor. Para Deus não se pode fazer de qualquer maneira, Ele quer que você ofereça a Ele o seu melhor, se consagrando, se santificando antes de subir no altar para pregar a sua palavra ou louvar. Portanto, se você tem um cargo dentro da igreja, busque ter compromisso e santidade com o Senhor. O tabernáculo não é diferente dos altares atualmente na casa de Deus. No Antigo Testamento, o tabernáculo é também chamado de santuário ou tenda da consagração. Esses significados só mostram que não se trata de um lugar qualquer, mas sim um lugar santo, um lugar de reunião entre Deus e seu povo escolhido. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma, o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!